Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Carlos, fisioterapeuta, trabalho com fisioterapia respiratória em Curitiba. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o oxigênio e o paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica. Queria, antes de mais nada, pedir desculpas para vocês. Fiquei ausente um pouco porque eu tive problemas no meu celular. Eu gravo com o celular. Como vocês podem ver, são vídeos relativamente simples, não tem edição, não tem nada. Eu simplesmente abro a câmera e gravo. Tá? É mais uma questão de bate-papo mesmo com vocês, algo não muito formal e que não... Enfim, é uma facilidade. Eu gosto de passar questões de objetividade para vocês. Mas o que me despertou o interesse de fazer esse vídeo foi uma ligação que eu recebi ontem. Hoje é dia 19 que eu estou gravando o vídeo. No dia 18 eu recebi uma ligação da dona Beth Duval. Ela é de Caraguatatuba, se eu não me engano, ela acompanha o canal. E ela entrou em contato pedindo uma orientação e que ela está querendo adquirir um aparelho de oxigênio portátil. O oxigênio é uma condição para a qual muitos pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica evoluem. Alguns têm a doença, mas não necessitam de suplementação de oxigênio. Outros têm a doença e já precisam de uma suplementação de oxigênio. A Ana Beth Duval é uma pessoa que está nessa condição, ela está precisando de oxigênio. E ela queria ontem conversar, ver o que seria uma boa indicação, como a gente chegou à conclusão aí, que é bem comercializado, já atendi alguns pacientes que chegaram a comprar esse aparelho, é o Simple Go, é um aparelho da Philips Respironics, né? Então ele tem uma bateriazinha lá, você recarrega, conecta o cateterzinho no nariz, né, e anda aí com ele. Tem algumas modulações do aparelho. Porém, é um aparelho que ele não suporta muito uma concentração muito alta de oxigênio, né? Então, de repente, se for um paciente que tem uma necessidade de 3 litros por minuto de oxigênio, eu não achei muito legal o uso do concentrador portátil. Não supriu a necessidade desses pacientes. No caso, pelo que eu conversei com a dona Beth, ela tem uma necessidade atual de ter uma concentração baixa de oxigênio. Então ela tá com uma vaquinha virtual, tá? E ela tá correndo atrás para adquirir esse concentrador de oxigênio também. É um custo elevado, mas é uma das formas do paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica correr atrás da sua independência funcional, né? É uma doença que evolui por uma condição de dependência, tá? Como eu falei, nem todos os pacientes evoluem para essa condição de dependência, mas alguns evoluem. A suplementação de oxigênio, ela nem sempre é algo ruim, tá? Ela é importante. Ela é importante, mas essa importância, ela depende de uma prescrição médica, né? Então não é simplesmente assim, eu acho que o paciente precisa, então vamos usar. O profissional médico, ele tem alguns critérios aí para fazer a prescrição do oxigênio, tá? O oxigênio, ele depende da prescrição do médico. Hoje em dia, existem nas secretarias de saúde, né, existem os programas que fornecem o oxigênio para os pacientes. Aqui no Paraná teve uma época que eu trabalhei, né, com oxigenoterapia no estado do Paraná. Então, eu viajava várias cidades do estado do Paraná onde os pacientes tinham seus concentradores. E às vezes eu ia para regiões bem distantes, né? Então, tinha uma época que eu ia para uma região aqui, de uma cidade chamada Cerro Azul. Era bem engraçado. Cerro Azul é uma cidade que, se eu não me engano, eles plantam muito mexerica, poncã, aqui na região chama de maricota. Se eu não me engano, é maricota que chama aqui na região. E Cerro Azul é uma cidade bem pequena.
A grande maioria, a maior parte da cidade é área rural. Então às vezes que eu fui para lá, acho que eu cheguei a rodar 80 quilômetros de moto em estrada de chão, estrada não asfaltada. E tinha algumas regiões bem peculiares, assim, onde as pessoas viviam com oxigenoterapia. Acabei abandonando esse trabalho, então já faz uns 5 anos que eu não exerço mais esse trabalho, mas foi uma época da minha vida que eu pude tomar contato com muitas dificuldades que as pessoas passam. Dificuldades assim de acesso para você chegar com o concentrador até o local. Eu lembro que uma dessas casas que eu fui fazer a visita do oxigênio, eu tinha que descer com a moto na vertical, né? Era uma região de muito difícil acesso mesmo. E quando eu cheguei lá, tinha um senhor, era um senhor com uma doença chamada fibrose pulmonar, que ele estava lá com o seu concentradorzinho de oxigênio, usando oxigênio. E era engraçado nessa época que, assim, eu tinha dificuldade para chegar. Provavelmente os pacientes dessa região, eles tinham uma dificuldade também para se locomover até um centro médico, né? Porque se tem uma doença, dependem de um médico. Mas foi uma época da minha vida bem enriquecedora, né? E ontem eu tive o prazer de conversar com a dona Beth aí, compartilhar um pouco de experiência aí com ela. E ela está nessa luta aí para aquisição desse concentrador portátil. Espero, né? Nós esperamos que ela consiga isso o quanto antes e que seja um bom recurso para promover a independência funcional dela, né? Melhorar aí a qualidade de vida dela. Espero que a senhora esteja vendo esse vídeo, tá? Foi um prazer conversar com a senhora, um grande abraço, tá certo? E deixem aí nos comentários, né? Se a senhora vê esse vídeo aí, compartilhe um pouco da experiência da senhora com os espectadores aqui do canal, tá certo? Então, até o próximo vídeo. Fiquem em paz e muita saúde para todos vocês.